Vamos então aos destaques do novo CPC. Passaremos rapidamente aqui, pessoal, por alguns dos grandes temas que entendemos realmente importantes, fundamentais, que sejam examinados, que sejam aprofundados por cada um de vocês aí no conforto do lar. Tendo em vista que são realmente questões da prática do foro que sofreram alguma alteração, né, significativa. E esse também é um ponto que merece o nosso reforço. Se daqui a pouco o novo CPC ele não fez uma ampla revolução no sistema processual brasileiro, é forçoso reconhecer que são inúmeros pequenos detalhes que foram sendo trabalhados, que foram sendo alterados, que foram sendo revigorados pelo novo Código de Processo Civil, muitos deles alinhados à jurisprudência que foi sendo desenvolvida nesses últimos anos de processo civil no Brasil, razão pela qual a gente, somando todas as alterações, somando todos esses pequenos ajustes e novidades incrementadas pelo novo Código de Processo Civil, a gente realmente acaba chegando à conclusão de que nós temos um novo material, de que nós temos um código contemporâneo e mais próximo à realidade das nossas necessidades. Não é? Então, passamos muito já do tempo de fazer uma crítica contundente ao novo Código de Processo Civil, porque ele foi sendo alterado ao longo da tramitação dele de 2010 a 2015 e realmente está em vigência ampla em todo o território nacional desde o dia 18 de março de 2016. Então, de uma maneira bastante definitiva, esqueçamos o Código de 73 e nos preocupemos com as novidades do novo CPC, já para cobrar do próprio Poder Judiciário imediata aplicação. Porque o que a gente nota nesse primeiro estágio aí de vigência do novo Código de Processo Civil é que tem muitos operadores do direito que ainda entendem ou que ainda fazem questão, não é, de aplicar a lógica, o raciocínio, não é, e os próprios dispositivos do Código de 73. Então digo só dos magistrados, falo também dos demais operadores do direito, notadamente do advogado, que muitas vezes ainda acaba peticionando usando os artigos do Código 73. Né? Tomemos cuidado com relação a esses detalhes, nós já estamos num novo momento processual no Brasil, né? Numa nova realidade processual no Brasil, e devemos então realmente cuidar dos destaques e aplicá-los imediatamente. Primeiro deles, o artigo que autoriza o cabimento de astrentes nas obrigações de pagar. Esse é um artigo importante, não é, vem sendo destacado pela doutrina aí de uma maneira bastante importante. Um dos grandes nomes, o professor Darcy Guimarães Ribeiro, aqui do Sul, que vem enfatizando a disciplina do artigo 139, inciso 4º, razão pela qual deixemos aqui no material. Não só as obrigações de não fazer entregar coisa, nos termos do antigo 461, 461A, são passíveis então agora de termos a fixação de uma multa coercitiva, que são então as astrentes, não é? A multa que vai tentar fazer com que a parte ela cumpra aquele comando judicial ainda de maneira voluntária, sem necessidade de uma força mais agressiva. Não é? É uma legítima carga mandamental nos termos da doutrina processual que ganha espaço agora no novo CPC, também nas obrigações de pagar. Repito, artigo 139, inciso 4º. Outra novidade, possibilidade de apresentação da peça recursal mesmo antes do prazo legal. Então é o fim do chamado recurso ou medida extemporânea. Né? A medida realizada antes do prazo, ela é válida pelo novo CPC. O que não é válido, o que não vai ser conhecido é o recurso protocolado depois do prazo, que seria então intempestivo. Antes do prazo, repito, a nomenclatura técnica correta, extemporânea, ela é admitida. Fim da compensação de honorários. Uma medida antiga, uma reivindicação antiga, melhor dizendo, da OAB, da nossa valorosa Ordem dos Advogados do Brasil. O fim da compensação de honorários tem como fundamento o caráter alimentar dos honorários sucumbenciais previsto esse caráter alimentar no artigo 85, parágrafo 14. Possibilidade do voto vencido servir expressamente para fins de pré-questionamento. Sim, o voto vencido pode ser utilizado para fins de pré-questionamento, a fim de que a parte
representada pelo seu procurador constituído nos autos, não precise embargar de declaração para tornar a matéria pré-questionada e só depois de embargar de declaração encaminhar o seu recurso excepcional a Brasília. Esse movimento pode ser feito direto, não é? Redução da forma, busca pela efetividade, sem um comprometimento, nesse caso, por exemplo, da qualidade da prestação de jurisdição da segurança jurídica, o voto vencido servindo para pré-questionamento. A opção pelo pré-questionamento ficto, essa é uma outra questão envolvendo o pré-questionamento, vejo que é um tema delicado, né? E que é o tema que o novo CPC se preocupa, essa questão envolvendo a matéria está devidamente pré-questionada, está devidamente ventilada, examinada no processo, a fim de que seja oportunizado o recurso excepcional à Brasília, o recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao STF. O pré-questionamento ficto significa, então, é uma previsão do artigo 1025 do novo Código de Processo Civil, significa, então, que o advogado ele deve, ao embargar de declaração para fins de pré-questionamento e não tendo esse pré-questionamento sido reconhecido pelo tribunal, ele encaminha o seu recurso especial extraordinário, ele ventile essa questão da nulidade da decisão por não ter sido feito o devido pré-questionamento, e o Tribunal Excepcional, o STJ ou o STF, entendendo realmente que houve omissão, obscuridade ou contradição não solucionada pelo segundo grau, em vez de anular a decisão para que seja feito um novo julgamento pelo segundo grau, ele já dê a matéria como pré-questionada e entre no mérito propriamente dito da questão, julgando, não é, a essência do recurso especial, do recurso extraordinário, dando então a matéria como pré-questionada. Um avanço. Em nome da efetividade, sem nenhum comprometimento da segurança jurídica. Explicitação da possibilidade real do revel na instrução do processo. Importante, a revelia é um fenômeno grave, a revelia é um fenômeno que estabelece a presunção relativa de veracidade dos fatos, a revelia envolve matéria fática e não matéria de direito, né? E uma das questões do código anterior que não estavam devidamente explicitadas era o teor do artigo 330, inciso 2º. Um artigo em que autorizava, numa leitura fria e isolada do código, que o juiz pudesse julgar antecipadamente a lide em caso de revelia. Pelo novo CPC, e de acordo com uma corrente predominante no STJ já há um bom tempo, desde os anos de 2005, 2006, é a de que o réu deve ter tempo suficiente para comparecer no processo, se manifestar pelo prosseguimento da demanda antes de ser tomada uma decisão de encaminhamento dos autos à conclusão para a sentença. Então, de uma maneira prática, a questão é de que ao réu deve ser dado um tempo maior após ser reconhecida a revelia para que ele compareça no processo e possa se manifestar, a fim de, inclusive, se valer de todo o arcabouço legal e constitucional que envolve o devido processo legal. Que devido processo legal é esse em que o réu é reconhecido revel e automaticamente há revelia, os autos são encaminhados à conclusão do juiz para julgamento. Esse é o debate e esse é a valorização aqui da segurança jurídica que é feito pelo Código. Previsão de formação do negócio jurídico processual e acordo de procedimento entre as partes. Aqui uma linha clara de flexibilização procedimental que é oportunizada às partes, não é? Pelo negócio jurídico processual, as partes previamente estabelecem uma negociação a respeito de dispositivos que vão poder constar no processo futuro, caso haja o processo, não é? Então, imaginemos aqui aquela questão envolvendo um contrato em que é estabelecido a cláusula de eleição do foro. Nesse contrato pode ser estabelecidas outras inúmeras cláusulas, inclusive a cláusula que estabelece que se as partes têm ou não interesse numa audiência inicial de conciliação ou de mediação, podem já estar previstas no contrato. E o acordo de procedimento envolve, então, um calendário processual que é feito já com o processo em curso. Um acordo de procedimento seria uma petição das partes em conjunto levadas a juízo para homologação a respeito de um calendário processual. Então vejo que as partes podem não ter uma devida conjugação de esforços suficientes para um acordo que solucione a lide,
um acordo que substitua a sentença de mérito proferida pelo juiz, mas pelo menos que as partes tenham condições de formalizar um acordo para a instrução, para o melhor encaminhamento do rito a ser utilizado, não é, para a solução dos fatos controvertidos na lide. Um dos exemplos aqui que é dado de possibilidade de acordo de procedimento envolve as partes estabelecerem determinados prazos mais flexíveis e a escolha do perito, não é, que muitas vezes é um momento mais dramático em processos de carga eminentemente fática, a questão da escolha do perito e dos prazos para as apresentações dos quesitos, os próprios prazos envolvendo a apresentação dos peritos assistentes no processo. Então, aqui claramente um avanço, né, significativo, se dando maior oportunidade de participação das partes na formação do que se chama de um acordo de procedimento. Determinação de que o juízo de admissibilidade recursal só ocorre perante o Tribunal Adequem. Vamos avançando aí no nosso material. Bom, o juízo de admissibilidade vai ser feito direto pelo Tribunal de Segundo Grau. No que toca às instâncias excepcionais, houve uma alteração, então, dentro da vacatio legis, uma alteração da lei, vocês todos acompanharam agora no início de 2016, para que o juízo de admissibilidade quanto ao STF e STJ seja mantido nas vice-presidências aqui nos tribunais estaduais, né? Então a novidade do novo CPC quanto à admissibilidade recursal, ela se limita atualmente ao segundo grau. Então, o recurso de apelação, por exemplo, em que os autos continuam sendo encaminhados ao juiz de primeiro grau para só depois serem remetidos ao tribunal, nós temos essa situação já bem estabelecida como novidade, né? O juiz de primeiro grau deixa, pelo novo Código de Processo Civil, de fazer admissibilidade, de tratar a respeito de deserção, a respeito de intempestividade, a respeito de outros requisitos formais indispensáveis para o regular andamento do recurso, como a existência de procuração, não é? E alguns outros vícios que impliquem na admissibilidade recursal, como a impugnação específica dos fatos da sentença, para que haja realmente um juízo, um pronunciamento de juízo de mérito pelo tribunal. O tribunal faz direto essa questão da admissibilidade. Esse é um avanço importante também em nome da efetividade, sem comprometer de forma alguma a segurança jurídica. Criação de um incidente e resolução das demandas repetitivas e assunção de competência. Então aqui nós temos algumas matérias de direito, questão de direito relevante, sem repetição ou com repetição, que passam a ser estabelecidas a fim de que haja um julgamento em nome da efetividade sem prejuízo da segurança. Formação de precedentes dentro desses movimentos de demandas repetitivas e de assunção de competência, né? A doutrina vem se preocupando muito com essa questão dos precedentes, que não deixa de ser uma adaptação do sistema americano, não é? Do sistema da common law, da formação dos precedentes, embora haja no Brasil uma recepção desse modelo de uma maneira um tanto quanto diferenciada, tendo em vista que os precedentes no Brasil só podem envolver matéria de direito, como colocamos aqui no material, com repetição maior ou sem repetição maior, em demandas repetitivas ou em assunção de competência, mas sempre matéria de direito e não matéria de fato, né? A diferença das demandas repetitivas é que elas serão examinadas, não é? Há uma tendência natural de exame delas se concentrarem nas cortes supremas, tendo em vista que essas demandas repetitivas elas podem acontecer em todo o Brasil, como hoje é o caso das demandas envolvendo fundo de garantia, que está concluso para julgamento a questão da correção monetária dos fundos de garantia, o índice de correção monetária, se é ATR, se é um outro índice como NPC ou IPCA, está concluso para julgamento em Brasília, no STF. Já a assunção de competência,
ela há uma tendência maior de ela se dar na via regionalizada, se determinadas demandas específicas de um determinado estado, por exemplo, elas possam ser assumidas a competência de julgamento pelo pleno do tribunal, não é? Alguma situação que envolva um número maior de indivíduos, não é? que entram então na possibilidade de classificação como direitos individuais homogêneos e que devem ser respondidos pelo tribunal a fim de que decisões colidentes, conflitantes do juiz de primeiro grau, elas acabem acontecendo. Então, o pleno assume essa competência e julga determinadas demandas sem cunho de repetitividade, mas importantes para aquela região, de uma única maneira, não é? Então, aquela lógica da suspensão dos processos até que o processo paradigma ele seja examinado, se faz necessário tanto no caso das demandas repetitivas quanto no caso da assunção de competência, que tem a sua previsão estabelecida no artigo 947. Com relação à mediação e a conciliação, no final ali obriga os tribunais a criar centros judiciários, justamente porque a primeira audiência de conciliação no processo é uma audiência que não é feita pelo juiz togado, então deve ser feita por conciliadores e mediadores devidamente treinados, não é? E que terão seu espaço aí para buscar uma autocomposição que deve necessariamente depois ser levada a juízo para homologação. Se essa autocomposição ela é judicial, se ela é feita dentro do processo, se ela é feita nesse movimento aí, nesse momento de fixação dessa audiência inicial, certo é que o juiz togado precisa depois dar o seu aval, como acontece no JEC, né, no sistema estabelecido pela Lei 9.099 de 95. Então, a novidade aqui de uma audiência inicial, sem que o réu, nessa audiência, seja necessário juntada da contestação, não é? O foco realmente é na autocomposição, a conciliação só vai ser juntada 15 dias úteis depois, até 15 dias úteis depois da audiência de conciliação, quando ela não for exitosa. É possível que esses mediadores e conciliadores treinados aí, vinculados aos centros judiciários, eles peçam, não é, um tempo a mais para que essa autocomposição seja realizada. Então é possível que haja mais de uma audiência inicial de conciliação e de mediação para que a solução seja, enfim, colocada. O prazo de início o prazo peremptório para a contestação, portanto, se dará sempre da última audiência, quando se estabelece de uma maneira bem clara e constando essa informação nos autos, de que a conciliação, a mediação, a autocomposição, em linhas gerais, ela não será realizada e se dará, então, no regular prosseguimento do procedimento comum, assim denominado pelo novo Código de Processo Civil, com a contestação, com a réplica e com as demais, os demais atos procedimentais que envolvam, não é, o fim da fase postulatória, o início da fase saneadora, depois o encaminhamento à fase instrutória, para finalmente chegarmos na fase decisória com a prolação da sentença pelo magistrado. Nós temos aqui na sequência dos destaques do novo CPC um reforço na aproximação das linhas entre as tutelas liminares, diminuindo o campo de incidência das cautelares. Então, esse reforço da diminuição das linhas entre a tutela cautelar e a tutela satisfativa já vinham sendo propostas pela doutrina no período de regular desenvolvimento do Código de Processo Civil reformado, período então de 94 a 2010, e realmente era uma tendência de redução da preocupação da forma em favor da substância,
novo CPC incorpora isso. Então, aquela questão da fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela satisfativa, ela é evidentemente ampliada e destacada pelo novo Código de Processo Civil, que exclui também o capítulo autônomo das cautelares, da teoria geral das cautelares, que passa a ser estudado justamente dentro das tutelas provisórias. As tutelas provisórias, elas podem ser, então, tutelas provisórias cautelares e tutelas provisórias satisfativas. Tutelas provisórias também há uma outra nomenclatura que é a tutela provisórias de urgência e tutelas provisórias de evidência. Naturalmente, as tutelas cautelares, elas estão mais voltadas para o conceito de tutela de urgência, né? Tutelas cautelares de urgência. Já as tutelas de evidência, né, elas estão mais vocacionadas à sua aplicação nas tutelas satisfativas, em que eu mesmo não tendo urgência, eu posso ter a concessão da tutela de direito antecipada para o início do processo pela simples circunstância de ter uma posição jurídica consolidada desde a fase postulatória. Então aqui nós temos uma redução das cautelares, uma redução significativa das cautelares, a manutenção de algumas cautelares em espécie, mas uma redução significativa das cautelares e colocação das cautelares dentro da linha das tutelas provisórias, dentro do conceito de tutelas provisórias, atreladas fundamentalmente, então, às tutelas provisórias de urgência, né? Vejo que uma das cautelares históricas aí do processo civil de 73, que era a produção antecipada de prova, ela passa agora a ser incorporada na parte geral das provas, no artigo 381. E ali no artigo 381 é referida a possibilidade da produção antecipada de prova se relacionar a circunstâncias que não envolvam urgência. A produção antecipada de prova como um meio de estabelecer um determinado meio de prova que possa convencer a parte de não entrar com a petição inicial ou mesmo que possa convencer as partes litigantes a uma autocomposição numa audiência inicial, né? Então, realmente, o conceito de cautelar, nesse caso da produção da prova, ela deixa de ter aquela relação fundamental baseada na urgência ali. Mas, em linhas gerais, as tutelas cautelares, elas passam a ser consideradas tutelas provisórias de urgência e sendo admitida amplamente a fungibilidade com as tutelas satisfativas também de natureza antecipada, não é? Tendo em vista que o conceito de tutela liminar é um conceito ainda mais específico, quando então a medida de tutela provisória ela é concedida sem vista à parte contrária, sem vista à parte ré para a contestação, é concedida então inaudita altera pars, o que nem sempre é possível, não é? No caso das tutelas de evidência, por exemplo, como consta no material de vocês, a tutela de evidência, regulada no artigo 311 do novo Código de Processo Civil, é uma tutela que muitas vezes ela só vai ser concedida após a oitiva do réu, não é? Veja esse conceito de posição jurídica consolidada do autor. O novo Código de Processo Civil ele é cuidadoso nesse aspecto, não é? Quando é que eu tenho uma posição jurídica consolidada? Depois que o juiz dá vista ao réu e nota realmente que o réu não se desincumbiu aí de criar no juiz, não é, uma dúvida razoável a respeito do pleito do autor. Esse é o exato teor do artigo 311, inciso 4º. Peço que o pessoal de casa dê uma lida atenta nele, não é? Então a tutela de evidência, por regra, ouso afirmar que a tutela de evidência, por regra, ela não é uma tutela liminar. Ela é uma tutela provisória que exige a formação de contraditório na fase postulatória antes que o magistrado se manifeste expressamente sobre a sua concessão. Evidentemente que pela importância da tutela provisória, ela desafia agravo de instrumento, não é? Tanto seja de urgência, seja de evidência, a tutela provisória ela desafia agravo de instrumento, isso tem previsão no artigo 1015, inciso 1. Da mesma forma, chama atenção, o novo CPC inova
autorizando que o procurador faça a sustentação oral no agravo de instrumento envolvendo tutela provisória. Previsão do artigo 937, inciso 8º. Muito importante realmente essa observação. Seguimos aqui, formação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Realmente um tema bastante importante, um tema voltado à segurança jurídica e todas essas matérias vinculadas à segurança jurídica, evidentemente que tem o nosso apreço maior, tendo em vista as conclusões que queremos formular no final, evidentemente, mas no sentido de que há uma busca de reequilíbrio do sistema, reduzindo um pouco o espaço da efetividade, dando à segurança jurídica a sua real instância prioritária. Não é? A formação do incidente de desconsideração justamente não se coloca a favor da segurança. O sócio de empresa ele pode ter a sua posição revelada como integrante da lide, havendo então essa desconsideração desde que o incidente seja constituído. Não pode ser feito então por decisão do juiz em meio à tramitação da lide. Há necessidade de criação do incidente para que haja a desconsideração da personalidade jurídica. Já era um conceito previsto no Código Civil, artigo 50 do Código Civil, que passa agora a ser regulada adequadamente no novo Código de Processo Civil. Essa questão da desconsideração é tão importante que ela vem sendo acolhida nos demais ambientes processuais externos ao novo Código de Processo Civil. Né? O próprio Código regula, no artigo 1062, que a desconsideração da personalidade jurídica é importante no JEC, no juizado. Isso realmente é um conceito bastante interessante. Né? E também, recentemente, o TST, por meio de instrução normativa, de número 39, acabou também reconhecendo que há necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso da reclamada, da empresa reclamada, né, para que os sócios da empresa possam ser responsabilizados, possam ser executados, possam sofrer medidas de constrição de bens e de expropriação de bens ao longo da tramitação da fase executiva. Então, o incidente de desconsideração está aberto a todos os procedimentos, não só o procedimento comum do cível, né? E é importante a observação de que essa desconsideração ela pode ser requerida pela parte ou pelo Ministério Público, não de ofício pelo magistrado. E também uma outra observação muito relevante nesse aspecto é de que ela pode ser feita também na fase de conhecimento. Não necessariamente a desconsideração ela deva ser feita na execução do julgado. Ela pode ser antecipada por um momento procedimental de conhecimento sem que o juízo ainda tenha proferido a sua decisão final. Há algumas situações de risco em que o autor, o demandante, possa acreditar, não é? E a lei trabalhista é muito profícua nesses exemplos, não é? Possa acreditar que a empresa não vai ter perna para pagar, razão pela qual pode desenvolver esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica aqui na fase postulatória. Pela importância dessa decisão, evidentemente que desafia agravo de instrumento. Redistribuição de ônus da prova, também sujeitada aqui a agravo de instrumento nos termos do artigo 1015. Essa redistribuição de ônus da prova não pode ser pegar parte de surpresa, deve ser feita não em sentença, mas em meio ao procedimento. O local correto para isso seria a audiência de saneamento, antes do aprofundamento da instrução ela se suceder. Essa redistribuição do ônus da prova é uma medida importante do juiz, é uma decisão interlocutória muito problemática, né? Tendo em vista aí as repercussões que ela vai acontecer, e era uma reivindicação antiga essa da doutrina, principalmente aqui no Sul, do estudioso professor Arthur Carpes, né, que vinha discutindo essa questão da dinamização do ônus da prova, mas desde que ela seja feita por meio de uma decisão interlocutória, não por meio de uma decisão final em que acabe, né, em sentença a parte sendo surpreendida com uma inversão do ônus da prova que venha lhe trazer um prejuízo no julgamento da causa.
A reclamação por parte da parte interessada do Ministério Público, ela é uma medida que está diretamente atrelada à lógica dos precedentes, né? É uma preocupação, uma vinculação muito grande com os precedentes exige que a parte tenha a possibilidade de instaurar aqui uma reclamação, não é, que seria pelo novo CPC, não um recurso, mas uma ação autônoma proposta perante o tribunal, em que se busca o reconhecimento de que um precedente seu não está devidamente sendo respeitado. A reclamação, vejam como ficou no material de vocês aí, ela deve ser proposta com o processo em curso, né? Então ela tem que ser proposta até o trânsito julgado da demanda, em que há uma decisão judicial que supostamente, né, não respeitou um determinado precedente. Então a reclamação é uma ação, eu posso entrar com pedido de tutela antecipada, a fim de que a demanda a demanda originária ela seja suspensa, enquanto a reclamação não seja julgada pelo órgão que emitiu, que formulou um precedente e que está sendo violado. Então, uma tendência natural dos precedentes, eles tendo vinculação com as Cortes Supremas, da reclamação ela ser ajuizada diretamente perante o STJ, o STF, enquanto a demanda originária ela vem se desenvolvendo aqui nas instâncias ordinárias perante o tribunal, não é? E razão pela qual realmente se deve, ao entrar com a reclamação, se requerer a suspensão do processo até que haja o julgamento por parte da Corte Suprema a respeito dessa reclamação. A reclamação sendo acolhida, evidentemente que qualquer recurso que estava tendo sua tramitação regular nas instâncias ordinárias perde o seu objeto. Então, uma outra aqui, disposição a favor da efetividade, mas que não traz nenhum prejuízo da segurança, tendo em vista que a matéria, quando a reclamação será acolhida, a matéria ela já deveria estar devidamente sedimentada, a matéria de direito, e um tribunal inferior não estaria, então, respeitando, não é, a hierarquia do Tribunal Superior, desconsiderando aí um precedente já devidamente assentado. A reclamação é uma novidade, a rescisória é outra. Até porque a reclamação ela tem que ser ajuizada até o trânsito em julgado. Transitando em julgado, a única solução que a parte tem para desconstituir uma decisão judicial é por meio da ação rescisória. O prazo da ação rescisória, melhor dizendo, ele continua sendo um prazo decadencial de 2 anos. A novidade do novo CPC qual é? 2, que merecem a nossa atenção aí, pessoal, nesse momento inicial de tramitação do Código. Primeira, o marco da ação rescisória sempre vai ser da última decisão de mérito proferida, né? 2, a ação rescisória pode ser agora encaminhada, proferida, também em decisões terminativas, não só quando então a sentença é de mérito, mas também naquelas sentenças que não julgam o mérito, mas reconhecem os pressupostos processuais negativos, quais sejam litispendência, preempção, coisa julgada. Nesses casos, então, em que se obsta a parte prejudicada de reingressar com a demanda judicial, se abriu a possibilidade da ação rescisória, o que já vinha sendo admitido pela jurisprudência. Então, mais uma situação em que a jurisprudência ela é confirmada, digamos assim, não é? Tendo em vista que realmente na maioria dos casos a jurisprudência das Cortes Supremas, especialmente do STJ, que é a Corte Infraconstitucional, que vai dar a última palavra em matéria processual, não é? Houve uma tendência que se confirmou na conversão do projeto de lei na Lei 3.105, de consolidação da maioria dos precedentes, da maioria dos encaminhamentos processuais que já vinham sendo feitos pelo STJ. A manutenção da eficácia preclusiva da coisa julgada material, ela se deu com o dispositivo 474 do Código 73 sendo mantido na sua essência. A novidade aqui qual é?
é a de que a coisa julgada seja estendida para a solução dada pelo juiz ou pelos tribunais as questões premissas da decisão. Então, dentro daquela linha inicial que falamos do novo CPC, ele buscar o julgamento de mérito, aqui a novidade trazida como destaque para vocês, último destaque aqui desse material, nessa parte, é a de que as premissas, as questões que forem sendo examinadas, mas que não são mérito propriamente dito da decisão, elas podem também fazer coisa julgada material, desde que constem depois no dispositivo da sentença e que tenha havido um contraditório bastante interessante, bastante firme entre as partes. O exemplo que é colocado nesse âmbito e que foi objeto aí de colaboração, principalmente da professora Teresa Ruda Alvim Vamier, se coloca no sentido do documento falso, não é? Ser passível de formar a coisa julgada, a decisão a respeito dele. Desde que haja um incidente, não é? de exame, não é? De falsidade do documento, que vai ser examinado, que vai ser constituída uma prova toda especial, toda parte, que vai constar com um contraditório efetivo, que vai constar com ampla possibilidade de formação de contraditório entre as partes, inclusive com a produção de prova pericial, a prova que envolva a grafoscopia, não é, se for o caso de ser discutida aí uma devida autenticidade de assinatura de um determinado documento, por exemplo. Não é? Então nós temos aqui uma situação em que pode um incidente, que não é um mérito propriamente dito, mas é uma questão importante que deve ser solucionada para termos uma decisão definitiva ali na frente, ser coberta pela coisa julgada material. Não é? Pelo sistema de 73, essas premissas, essas preliminares, elas não haveria formação de coisa julgada material, a não ser que fosse constituída aí uma ação declaratória incidental nos termos do artigo 5º do Código de 73. No novo CPC, de novo, redução de forma, busca pela solução do mérito e busca também por um amplo aproveitamento do trabalho realizado pelos operadores do direito, principalmente pelo magistrado, que vai examinar o incidente, que vai instruir juntamente com as partes, vai auxiliar na instrução do incidente, né? Vai proferir uma decisão que está muito próximo de uma fundamentação de decisão final, né? E poderia eventualmente ter todo esse trabalho, entre aspas, sido desperdiçado sem a formação da coisa julgada material.